Extensão em Foco. Notícias e entrevistas com quem faz a extensão na nossa universidade. Apresentação: Vicente Fonseca. Boa tarde, ouvintes da Rádio da Universidade. Esse é o programa Extensão em Foco, a sua primeira edição. O espaço da extensão aqui na Rádio da Universidade. Toda sexta-feira, 13h, a gente vai trazer um convidado para debater como é feita a extensão aqui na URGS, qual a sua correlação com a comunidade, né? E para que a comunidade que ouve a Rádio da Universidade também conheça um pouco mais o trabalho, né? A URGS tem quase 2.000 projetos de extensão registrados, tem um universo realmente muito grande e é muito importante que a gente traga um pouco desse trabalho da extensão para o nosso ouvinte, né, da Rádio da Universidade. E nessa primeira edição do Extensão em Foco, a gente vai tratar do projeto G8 Generalizando Direitos Sexuais e de Gênero. Ele é um dos grupos que integram o Serviço de Assessoria Jurídica Universitária, o SAJU. As pessoas que acessam e compõem o serviço são mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica, especialmente as que são vítimas de violência, e a população LGBT que sofre de violência cotidiana. A importância de tratar desse assunto com a devida relevância ela ficou evidenciada recentemente, né, quando no final de maio uma menina de 16 anos foi vítima de um estupro coletivo no Rio de Janeiro, um caso que chocou o país. E a nossa entrevistada de hoje, que vai trazer um pouco mais sobre o trabalho do G8, é a Diana Gonçalves Viana Machado, estudante de Direito e integrante do G8, né, um projeto coordenado pela professora Ana Paula Mota Costa. Diana, muito bom dia. Bom dia. Queria primeiro que tu trouxesse, né, apresentasse um pouco do trabalho realizado pelo G8, como é que tu chegou até ele, a tua função, enfim. Comenta um pouco aí sobre o dia a dia e o trabalho que é realizado nesse grupo. Então, eu conheci o SAJU quando eu entrei na universidade e chegando lá a gente tem diversas temáticas, né? E aí eu escolhi a temática de direitos sexuais e de gênero, que é com o grupo G8. E a partir daí eu realizo acolhimentos, né? A gente recebe essa população que tu mencionou. E, enfim, trabalho com educação popular também. O G8 é um grupo que faz tanto assessoria quanto assistência jurídica também. Então, a gente trabalha com processos e também com educação popular. E esse trabalho, ele é interdisciplinar, né, Diana? Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, qual é a importância dessa interdisciplinaridade para o trabalho do G8. É que em um acolhimento a gente tem diversas demandas, né? A demanda nem sempre ela vai ser jurídica, assim. A pessoa, quando ela chega pra gente, ela tem um problema e ela quer relatar esse problema pra gente. Mas nisso, a gente não sabe necessariamente se a gente vai judicializar a demanda. A tendência, inclusive, é que a gente evite essa judicialização por toda a carga que isso carrega e por toda a dificuldade que a gente encontra no judiciário. Então, a gente tem profissionais e estudantes de várias áreas, enfim, né, da psicologia, do serviço social, da história, né, enfim, de várias áreas, do jornalismo. Eu não me apresentei, né, para os ouvintes, né, nossa primeira edição. Meu nome é Vicente Fonseca e quem está comigo aqui para conduzir essa entrevista é a Dora Assunção. Bom dia, Dora. Bom dia, Vicente. Bom dia, Diana. Bom dia, ouvintes. Diana, obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Eu queria reforçar uma coisa que eu acho importante, já que a gente está falando, né, de violência contra a mulher. Eu acho muito importante a gente reforçar a ideia de justamente trazer mulheres para falar sobre isso, né? Uma questão de local de fala que está muito recorrente nos últimos tempos e que eu acho muito importante reforçar. Então, eu queria, que tu falasse, né? Tu falou que vocês buscam sempre processos que não são judiciais, né? Devido à demora. Então, vocês recorrem, então, a conciliações? Como é que funciona? Assim, a gente busca evitar, né, as vias judiciais e, às vezes, pode ser através da conciliação, mas a gente pode resolver, sei lá, através de conversas, enfim, promovendo atividades, né, para poder... Porque, assim, na nossa concepção, muitos dos problemas, eles não devem ser resolvidos individualmente, né? A gente precisa trazer o debate, né, para a comunidade, a gente precisa, e levar o debate da comunidade que tem e dos movimentos sociais para dentro da universidade. Então, é essa troca que a gente prioriza, assim, em primeiro momento. Sim, entendi. E vocês têm essa interdisciplinaridade, né, e de ter abordar não só a violência contra a mulher, mas essa diversidade
de gênero e de sexualidade. Sim. Então, tu podia contar um pouco mais como que funciona, assim, para os LGBTs, como eles chegam lá. Sim. Então, o trabalho do G8, assim, ele é feito muito em rede, assim. A gente valoriza muito essa questão de fortificar a rede, assim, todos os serviços que estão aí para atender a população LGBT. Então, muitas pessoas entram em contato com, por exemplo, a rede trans, né, no caso da igualdade, o IBRAT, que é uma rede de homens trans, né, enfim, eles entram em contato com a gente com as demandas. O G8 tem um projeto em específico que é o Direito à Identidade, que ele começou, e a gente já está, se não me engano, na 7ª edição, e a gente faz retificação de registro, né, de travestis e de transexuais, enfim, e isso basicamente é a mudança de nome, assim, né, que as pessoas que enfim, vem até a gente com essa demanda, e daí é necessariamente judicial, enfim, né, daí a gente abre o processo, enfim, e no geral a gente busca, enfim, atender essa população. Diana, esse trabalho, né, a gente já viu que ele é interdisciplinar, ele pega várias áreas, direito, psicologia, serviço social, enfim, e ele não é feito apenas pelo G8, né, o G8 trabalha em conjunto com várias entidades, né, que são militantes dessas causas de direitos sexuais de gênero. Podia falar um pouco mais pra gente como é que funciona esse trabalho conjunto com outras entidades? Sim, é basicamente isso, assim, a gente já teve alguns trabalhos em conjunto com o NUPSEX, inclusive eles fizeram parceria em alguns DIs com a gente, né, enfim, a gente busca estar junto nos eventos, né, quando alguém organiza alguma coisa em relação à temática, um tá de apoiador, né, do outro, enfim. Tem também a Igualdade, né, que é exatamente essa ONG de mulheres trans, o IBRAT, que é de homens trans, enfim. E também tem o Nuances, que é uma outra parceria que a gente estabelece em alguns eventos, como a Organização da Parada Livre, enfim. E alguns outros, assim, que a gente vai estabelecendo ao longo dos trabalhos que a gente pretende realizar, né, enfim. Na descrição aqui do projeto, né, consta que o trabalho é horizontalizado, né, podendo às vezes ser um pouco desgastante. Por quê? Por que ele pode ser desgastante? Bom, a gente imagina, né, que as demandas que chegam são Sim. pesadas, complicadas de lidar. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre essa questão dele ser horizontalizado, né, e porque não é exatamente o caminho mais fácil de lidar, mas possivelmente o mais eficaz, né, o mais importante de ser feito, né, Diana? Sim. É que a gente presume que ninguém que está ali dentro sabe tudo, assim. Normalmente até os advogados que já são formados, eles, e elas, vou falar no feminino, assim, elas recém-formaram, então a gente está presumindo ali que as pessoas não sabem tudo, assim, inclusive nem tudo das suas próprias áreas, assim. A ideia é sempre a gente trocar saberes, né? A gente chega com uma demanda, a gente vai conversar sobre isso, a gente vai ver, e surgem ideias de várias direções, enfim, né? E a gente busca sempre horizontalizar esse trabalho para que pra gente evitar essas hierarquias que tem, né, entre homens, mulheres, profissionais, estudantes, e evitar essas dicotomias, assim, até para não... porque essa não é a proposta do SAJU, né, enfim, enquanto um todo, assim. A função da professora Ana Paula é justamente fazer essa coordenação, essa mediação entre esses vários pontos onde surgem as discussões? Então, na verdade, é essa que é um pouco da questão, assim, o papel dos profissionais, né, inclusive da professora Ana Paula, ela muitas vezes está muito em um não lugar do que num lugar, assim, né, ela não tem uma atuação precisa de mediação dentro dos grupos, ela não chega nem aí na nossa reunião, por exemplo, sabe, ela ajuda a gente com alguns eventos que a gente precisa, né, da autorização dela, enfim, se a gente quer emitir o certificado, a gente precisa buscar ela. Você abre os canais, tipo de coisa. Né, em alguma medida, assim, ela tem mais ligação com o G10, que é onde ela está mais presente enquanto uma coordenadora, até porque é a temática que ela trabalha, mas muitos grupos ela não tem muito contato, assim, né, até porque essa é a proposta do SAJU, a gente se auto-organiza, né, dentro do grupo, a gente decide o que a gente vai pegar ou não, a gente decide as parcerias que a gente vai fazer, né, a gente vai acolhendo as demandas e é a partir daí que a gente se organiza, assim. Né? E muitas vezes o estudante tem um papel importantíssimo para isso, assim. Não os profissionais, não os advogados, enfim. Mas, Diana, então, voltando para nossa pauta principal, né, que é a violência contra a mulher. Como
vocês chegam até essas pessoas, ou então como elas chegam até vocês, e quem são essas mulheres, assim, se vocês pudessem traçar uma, assim, generalizando, qual é o perfil dessas mulheres que chegam até vocês? Então, as mulheres que chegam até a gente, elas são mulheres, além das mulheres trans para retificação de registro, né? Também são mulheres que sofreram violência, assim, né? Normalmente são mulheres que sofreram violência do marido, isso é o que mais chega pra gente, assim. Mas a gente não tem recebido tantas demandas de violência contra a mulher, assim. O G8 Generalizando, ele consta enquanto um serviço disponível para esses casos, né? Tipo, a gente tá lá, a gente recebe algumas demandas, a gente ainda tem alguns processos, só que ainda é uma dificuldade muito grande de tratar de violência doméstica num grupo do SAJU, assim, porque a entrada de estudantes é grande e a saída também, e processos de violência doméstica não são como os de retificação, que duram um pouco menos tempo, né? Tipo, o processo de violência doméstica, ele pode durar anos, assim. Então, muitas vezes, a gente não é um público tão recorrente. Ele vem bastante, a gente está trabalhando alguns processos. E chega, além de violência doméstica, chega diversas violências também, né? Tipo, algumas mulheres que sofreram até questões de machismo aqui dentro da própria URGS. E aí a gente chega, recebe essas demandas, acolhe essas mulheres e muitas vezes transfere para não manter a demanda judicial, às vezes, né? Fala dos serviços que a rede dispõe, assim, então... um perfil, eu acho que seria mais esse, assim, mulheres que sofreram, que a gente trabalha com a Lei Maria da Penha, principalmente mulheres casadas, assim, é o principal perfil, assim, que a gente encontra. Normalmente, também em situações de socioeconômicas, de vulnerabilidade socioeconômica. Sim, sim. E, enfim, a gente teve esse caso horrível que aconteceu no Rio de Janeiro, dessa menina que sofreu essa violência, e a repercussão foi absurda, tanto em termos de pessoas que acabaram, né, seguindo aquele padrão de culpar a vítima, que é inadmissível. E eu queria saber como vocês lidaram com isso lá dentro, se foi debatido, ou então se vocês tiveram um aumento de denúncias a partir desse caso, como que repercutiu esse caso lá dentro? Então, sobre essa questão, que foi realmente lamentável, assim, todo o fato, né, toda essa violência, né, que a menina sofreu, enfim, né, tipo, 16 anos, e todo o contexto foi bem horrível, assim. E aí a gente conversou sobre isso, foi uma coisa que atingiu, não tinha como não conversar, tava todo mundo falando de cultura de estupro, de repente, todo mundo tava conversando sobre esse assunto que a gente direto trouxe, né, conversando sobre feminismo, falando do machismo, falando de violência de gênero, e de repente tava todo mundo conversando sobre essa situação, assim. E a gente pensou, num primeiro momento, a gente precisa falar sobre isso, que bom que as pessoas estão falando sobre isso, né. E aí, do outro lado, a gente viu também a violência da própria instituição se mostrando que não estava preparada para lidar com isso, sabe? Porque o que a gente viu? Qual foram as respostas das instituições nesse caso? A gente viu uma vítima, tipo, a guria passando por um processo de vitimização muito grande, sendo interrogada, né? A gente fala que é o único crime de estupro que as pessoas têm que conferir os antecedentes da vítima, né? E não do criminoso. E quando eu digo as pessoas reagiram dessa forma, eu não tô falando só do povo, assim, que não tá representando nada, né? Você tá pondo só a sua opinião, digamos assim, apesar de ainda dar pra conversar muito sobre essa opinião, né? Enfim, eu tô falando de pessoas que não podem cometer esse tipo de erro, né? Delegados, representantes do poder, pessoas do poder público fazendo isso. Que aconteceu, né? Justamente, o delegado Sim. não deu o subsídio necessário, né, pra ela, o que Exatamente. É vergonhoso. Sim, isso, e assim, a gente tá acostumada a ver isso também, porque normalmente a gente, sempre que a gente chega com um caso desse, a gente busca até ir com a pessoa até esses lugares, porque a violência é tão grande, e as delegacias não estão preparadas para receber, assim, né, a própria passagem, né, da mulher chegar aí pra delegacia, registrar a ocorrência, depois ir fazer o corpo de delito, é super violenta, é desrespeitado vários direitos durante todo esse processo, né, enfim.
Então, a gente precisa muitas vezes de ter esse cuidado, né, com essa vítima. Mas uma outra coisa que preocupou um pouco, assim, né, é a forma como está sendo, como está se dando esse debate na sociedade, assim. Até a gente pode ver, por exemplo, uma resposta do Senado, né, que é querer aumentar a pena para casos de estupro coletivo, assim. E aí eu fiquei me interrogando muito, assim, porque nos últimos tempos, o que a gente tem visto, né, com esse Senado, enfim, e com esse Congresso, é uma redução de direitos das mulheres muito grande, né, a gente está tendo um retrocesso muito grande. Então, no primeiro momento pode parecer um interesse de reduzir, né, esse tipo de ocorrência, mas na realidade um governo que retira verba para políticas públicas da população, né, das mulheres em situação de vulnerabilidade. A gente teve o fechamento da SPM aqui, né, da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, com o governo Sartori. Então, assim, esse mesmo Estado mostra claramente que ele não está interessado em resolver um problema que é estrutural, né? A gente já tá falando da cultura do estupro. É histórico, né? É histórico, né? Vem desde do processo de colonização. Esse processo de miscigenação ele foi feito em cima dessa cultura do estupro. Então, ele formou essa cultura. Então, as instituições, elas deram uma resposta que, ao meu ver, esse aumento de pena é até preocupante, assim, né? Porque você traz esse aumento de pena e, assim, quando a gente trata com o direito penal, quando a gente responde com a resposta do direito, a gente trata como se fosse um caso isolado, porque o direito é para exceções, né? E o que a gente vê é que isso não são exceções. Então, não é através de aumento de pena que a gente vai resolver esse problema, né? Isso... Muito pelo contrário, a gente já sabe quem vai ser selecionado pelo sistema penal, a gente já sabe ao que se resulta. Então, assim... a ideia não é essa, não é, né, necessariamente essa. A gente precisa de política pública mesmo, né? Diana Gonçalves e Ana Machado, estudante de Direito, integrante do G8 Generalizando, projeto coordenado pela professora Ana Paula Mota Costa, né, sobre direitos sexuais de gênero, né, um dos grupos que integram o Serviço de Assessoria Jurídica Universitária. Muito obrigado pela sua participação, foi uma honra ter te recebido na primeira edição do Extensão em Foco e esperamos, né, conversar mais ou outras vezes sobre esse assunto que é extremamente importante, né, e, enfim, é realmente um tema que precisa ser tratado com a devida relevância e com urgência. Muito obrigado, Diana. Obrigada a você. A gente fica agora com a parte das notícias do Extensão em Foco com Paola Pavese. Na próxima quarta-feira, dia 29, acontece a última apresentação gratuita do espetáculo Platônico. A peça entrega as atividades do projeto Teatro, Pesquisa e Extensão da URGS. A performance transcorre em um mundo utópico. Após a sociedade perceber que amores platônicos causam desastres para a humanidade, é criada uma lei que proíbe as paixões desse tipo. Para salvar as vítimas e reintegrá-las na sociedade, são criadas clínicas de reabilitação para quem sofre desse mal. Os pacientes tentam se curar de seus vícios amorosos em meio a sessões de terapia e remédios. No dia 29, último dia de apresentação da peça, os espetáculos ocorrerão em 2 horários, ao meio-dia e às 7h30 da noite, na Sala Santo Corpo, no campus central da URGS. A entrada é gratuita. Está aberta para a visitação a mostra inédita Imagine France. A exibição é promovida pela Tout France, em parceria com o Instituto Francês e a Aliança Francesa. Para realizar as fotografias, Maia Flori percorreu as estradas francesas entre julho e setembro de 2013. As fotos trazem novos olhares para os museus, castelos e monumentos da França. E são resultado do empenho da fotógrafa em criar um personagem apropriado para cada um dos locais visitados. Esse evento percorreu o mundo durante 3 anos. A visitação é das 8 às 20 horas até 15 de julho, no Salão de Atos da URGS, Campus Centro. A entrada é gratuita. As inscrições para o 17º Salão de Extensão estão abertas até 8 de julho. O evento visa a mostra, divulgação e integração das atividades de extensão da URGS. Os coordenadores das atividades são os responsáveis pela inscrição, através do portal do servidor. No caso das tertúlias, estudantes integrantes do projeto também podem iniciar a inscrição, pelo portal do aluno. São 3 modalidades de apresentação: mostra interativa, tertúlias e oficinas. O salão ocorre entre os dias 12 e 16 de setembro deste ano, com o tema Paz no Plural.
Para mais informações, acesse o site urgs.br/salão de extensão. Extensão em Foco é uma produção de Elias Santos, apresentação de Vicente Fonseca e Dora Assunção, notícias por Paola Pavese e técnica de Alexandre Costa. Voltamos na semana que vem. Extensão em Foco. Notícias e entrevistas com quem faz a extensão na nossa universidade. Apresentação: Vicente Fonseca.